Segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, 77% dos brasileiros se automedicam. Eu sou Paula Rios e recebo a farmacêutica Vitória Barros para falar um pouquinho desse assunto. Seja bem-vinda, Vitória. Muito obrigada, quero agradecer o convite diante desse assunto, né, que é tão relevante, a automedicação, para a gente estar batendo um papo aqui sobre isso e conscientizar o maior número de pessoas, é muito importante. Me diz uma coisa, a automedicação ela se tornou difundida na cultura brasileira? Sim, com certeza, né, como você citou, essa pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, ela é de 2019 e ela traz esse dado, né, que é um dado alarmante. Cerca de 77% dos brasileiros, eles têm a prática da automedicação, eles fazem essa prática. E tem outro estudo também, mais recente, do ICTQ, que ele traz o dado de que 89% da população, esse estudo foi de 2022, né, como eu falei, mais recente, ele traz esse dado de que 89% da população se automedica. Então, esse número tende a crescer, né? Em relação a 2019 e a 2022, esse número crescer. E ele tende a crescer. Os fatores que eu acredito aí, que esteja atrelado a esse crescimento, durante esse período que eu citei, seja a questão da pandemia da Covid-19, né? A gente viu, infelizmente, muitos casos de automedicação com vários tipos de medicamentos, inclusive medicamentos que são vendidos sob prescrição, né, e que foram utilizados amplamente durante a pandemia com automedicação. E hoje se tornou, entre aspas, até normal você dar um Google, botar o sintoma e ver qual o medicamento serve para aquele sintoma, o que é um perigo, né? A questão da automedicação, ela é justamente essa. É o uso do medicamento sem uma devida orientação, sem uma devida supervisão de um profissional de saúde, né? Hoje em dia, infelizmente, aqui no Brasil, a gente vive uma política de saúde muito centrada no médico. Mas a gente tem outros profissionais, como o farmacêutico, né, que ele está ali mais acessível para auxiliar, né, a população, principalmente na relação com os medicamentos, o uso desses medicamentos. Então, com certeza, a internet, né, a falta de acesso aos serviços de saúde, infelizmente, a comodidade também, como você falou, é muito fácil eu pegar o celular, dar um Google e ele me falar qual medicamento que eu vou utilizar. Só que tudo isso contribui para a automedicação no Brasil. O acesso também muito amplo aos medicamentos, né? Se você vai na farmácia, você vê aqueles medicamentos que ficam do lado de fora do balcão, que a gente chama de MIP, que são os medicamentos isentos de prescrição médica. Mas eles podem ser prescritos pelo farmacêutico. Muita gente não entende isso. Mas se é isento de prescrição, o farmacêutico prescreve? Sim. E é muito importante que o farmacêutico esteja à frente desses medicamentos. Porque não é que eles sejam isentos de prescrição que eles não venham a ter efeitos, né, que a gente chama de efeitos adversos, que são inerentes a qualquer medicamento. Qualquer medicamento, por mais simples que seja, né, mais amplamente utilizado, mais comum que seja um medicamento, ele tem sim potencial de causar efeitos adversos, reações adversas no indivíduo. Então, todo e qualquer medicamento, ele deve ser orientado e deve ser supervisionado por um profissional da saúde. E, puxando para o meu lado, farmacêutico, como eu citei, ele é um profissional acessível e que ele está pronto para isso na nossa E às sociedade. vezes a pessoa só confia no médico que receitou, né? Tem isso também. Como eu falei, é uma política ainda muito centralizada. Por isso que a gente precisa falar mais, debater mais sobre esse tema e conscientizar as pessoas, né, sobre a automedicação e sobre buscar realmente o auxílio de um profissional. Hoje em dia, você vai na farmácia, você tem acessibilidade a qualquer remédio que não seja o antibiótico, né? Sem receita. E os controlados, a portaria. Controlados. O porquê que o antibiótico ele exige que a receita ela seja entregue na farmácia? Bom, principalmente hoje por conta da resistência bacteriana, né? A gente tem um problema de saúde mundial, que é a resistência bacteriana, né? A OMS, ela vem alertando desde sempre praticamente sobre a resistência bacteriana, desde que os antibióticos foram criados e foram descobertos e foram amplamente utilizados, né? Que bom que foi descoberto, porque antes do antibiótico, a gente tinha uma era de muita mortalidade, né? Por bactérias, por patógenos. E depois dessa era dos antimicrobianos, né, como um todo, não só os antibióticos, porque os antibióticos, a gente chama os antibióticos em relação às bactérias.
Mas antimicrobianos é um termo mais generalizado, que entra aí os antifúngicos, né? Enfim, antiparasitários também. E em relação aos antibióticos, a gente precisa desse controle, né? A gente precisa que a população não se automedique, principalmente com antibióticos e controlados, justamente por conta desse risco de resistência bacteriana, no caso do antibiótico, onde a bactéria, né, se a gente usa esse medicamento amplamente de forma errada, de forma errônea, de forma incorreta, essa bactéria, né, que era para ela morrer, ela acaba criando mecanismos de sobreviver àquela substância e ficar mais forte. Então, da próxima vez, ou, enfim, depois de um tempo, né, essa bactéria, em contato com aquela droga, com aquele antibiótico, ela tende a criar resistência. Então, aquele antibiótico não vai mais servir para ela, né, não vai mais afetar essa bactéria. Então, esse é um problema muito sério também em relação aos antibióticos. Falando em automedicação, partindo para essa questão ainda do antibiótico, existe muito... Às vezes a gente está com uma garganta inflamada, vamos tomar amoxicilina. Já vai direto na amoxicilina. Você não quer nem passar pelo médico, né, para ver se realmente a amoxicilina vai surtir efeito ou não. Exatamente. Você se automedica, toma a amoxicilina que resolve. Exatamente. Eu já trabalhei em drogaria e eu via muito isso. E eu gosto de citar um caso que eu tive com um paciente, que ele foi em busca da amoxicilina para dor de garganta. E aí eu questionei, né? Eu tive a curiosidade de saber por que as pessoas buscavam amoxicilina. E aí perguntei a ele, né, investiguei se era realmente uma questão de saúde, um problema de saúde autolimitado, que são aqueles problemas de saúde que com o tempo tendem a se resolver, não é nada complicado, né? E no caso dele, parecia ser, né? Eu fiz todo um questionamento a ele, uma anamnese assim curta no balcão da farmácia, mas eu consegui extrair dele, né? E ele falou, não, eu achava que em todos os casos eu tomava amoxicilina. Inclusive, um caso simples de esofagite, de, né, inflamação na garganta, que é diferente de infecção. Uma infecção, aí realmente vai precisar de um tratamento com antimicrobiano, mas aí é o médico que vai avaliar. Então, os pacientes, eles tendem a realmente não conhecer, né? Isso é uma coisa que eu via muito na prática. Os pacientes, eles não conhecem o que é o medicamento. João toma também, que vai fazer efeito em você. Quais são os riscos inerentes ao medicamento? Eles não sabem a diferença entre classes, como eu citei, uma infecção de uma inflamação. Inflamação geralmente a gente trata com anti-inflamatório. Infecção, realmente, a gente precisa de um antimicrobiano, um antibiótico. Então, eu via muito isso, essa falta de conhecimento realmente da população em relação aos medicamentos. Quais são os principais riscos hoje da automedicação? Bom, são muitos, né? Inclusive, eu citei as reações adversas. Cada medicamento ele vai possuir aí um risco inerente a ele. Mas falando de forma generalizada, né? A questão do medicamento está muito atrelada ao que a gente chama, e acho que você já ouviu falar, muitas pessoas já ouviram falar, em relação a interações medicamentosas. As interações medicamentosas, elas existem entre medicamento e medicamento, ou seja, eu já faço uso de um medicamento, que o que é comum, a população brasileira faz uso, né? Medicamentos para tratar diabetes, medicamentos para tratar hipertensão, enfim. E aí, quando eu uso um outro medicamento que veio, né, dessa automedicação, eu corro o risco de ter uma interação. Entre elas, eu vou citar uma aqui, que é a mais comum, talvez a gente mais conheça, né, que é a questão de que muitos medicamentos, eles têm metabolismo. Então, se eu tomo 2 medicamentos que eles fazem a metabolização na mesma enzima hepática, que é do fígado, né? O fígado, a gente tem várias enzimas que elas são responsáveis por quebrar aquele medicamento que está lá, a molécula que está ativa, transformar ela em uma molécula inativa para eu poder excretar e aquele medicamento sair do meu corpo. E aí, quando eu tenho 2 medicamentos, se às vezes os 2 medicamentos eles agem naquela mesma enzima, eu vou ter um medicamento que vai ser excretado e o outro vai ficar mais tempo circulante. Então, isso também é um exemplo de uma situação que pode gerar uma intoxicação, né, na pessoa. Então, além de interação medicamentosa, a gente tem as reações alérgicas, que podem ser reações anafiláticas,
né, que são reações alérgicas graves, que precisa de um atendimento de urgência, quanto às reações alérgicas mais simples, mas ainda assim possui vários riscos, né, referente à automedicação nesse âmbito aí. Hoje tem um grupo assim, mais suscetível à automedicação? Tem. Nessa mesma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, ele traz que a maioria, né, dos entrevistados que referirem-se à automedicar são mulheres, né? E dentro desse grupo, em relação à faixa etária, são jovens, na faixa de 19 a 29 anos, mais ou menos. E a gente tem justificativa para isso, né? As mulheres se automedicam mais, principalmente por serem mais afetadas por doenças crônicas, enxaqueca. A gente tem a questão da menopausa, a gente tem a questão das cólicas menstruais, né? Em relação ao público jovem, eu acredito que ele traz também na pesquisa o fato desses jovens eles estarem mais ativos. Então, eles precisam, né, às vezes, cessar as suas dores, né, porque um dos medicamentos mais amplamente utilizados como automedicação são os analgésicos, né, que é referente a tratamento de dor. Então, esses jovens, eles tendem a se automedicar para se recuperar mais rápido e voltar às suas atividades diárias, né? Então, esses dois grupos são os grupos que foram mais... Foram grupos que tiveram esse uso maior em relação às outras populações. E a mãe também, né? Que quando vê o filho com uma febrezinha, aí dá um remedinho para baixar. E só leva no médico, em último caso, se a febre ela não baixar. Geralmente a mãe tem isso em dessa, né? Exatamente. Eu citei aqui os grupos que mais utilizam, né? Que fazem uso da automedicação, mas a gente também tem dados de intoxicação, que é dados do Cinetox. Dados de 2017 trazem que houveram mais de 20 mil casos de intoxicações só com medicamentos, né? Porque eles avaliam também outros tipos de agentes tóxicos, mas só com medicamentos tiveram mais de 20 mil casos. E o que chama a atenção, quando a gente coloca lá por faixa etária, para filtrar por faixa etária, o número de intoxicações em crianças ele é muito alto, certo? Se eu não me engano, é mais de 13 mil casos. Desses 20 mil, mais de 3 mil foram em crianças, né? As crianças, elas têm essa suscetibilidade à intoxicação, principalmente por conta da dose, né? Erros de dose, de posologia. Então, as crianças ficam mais suscetíveis a esses erros e a chance de causar uma intoxicação, ela acaba aumentando. Hoje, quais são os impactos econômicos da automedicação no sistema de saúde? Hoje, a gente tem muitos impactos, né, em relação ao sistema de saúde. E um deles é a questão financeira, né? A OMS estima que gasto mais de 42 bilhões de dólares, né, com o tratamento de reações adversas a medicamentos. Então, isso é um impacto muito grande. Fora que a automedicação, né, em casos de reação adversa, reações anafiláticas, ela vai gerar um internamento, né, desse paciente, um paciente que ele não tinha nada e ele passa a ter uma intoxicação medicamentosa, precisar de uma internação. E também pode ocorrer prolongamento, né, de internações devido ao uso desses medicamentos sem a devida orientação. Então, são muitos impactos na saúde hoje. Inclusive, a gente viveu a época da Covid, né, a questão da superlotação e tudo mais. Então, é um problema que a gente precisa avaliar, né, para que não ocorra esses casos desnecessariamente. Quais medidas hoje ela pode ser tomada para reduzir a incidência da automedicação? Bom, eu acredito que a conscientização, a informação, ela é chave nesse processo. Como eu falei, eu acredito, né, eu vejo muito que as pessoas não têm informações sobre o que é o medicamento, né? Os riscos e os benefícios atrelados aí. Porque a gente está falando aqui só de riscos associados à automedicação, que é realmente pertinente. Mas assim, a gente também tem que trazer o lado bom do medicamento, né? Ele existe. Então, o medicamento usado da forma correta, conforme a necessidade, com a dose correta e
guardado corretamente, armazenado corretamente, ele é sim muito bom. E ele vai muitas vezes tratar ou curar as doenças das pessoas. Mas a questão da automedicação, a gente precisa orientar as pessoas, a gente precisa conscientizar as pessoas para que busquem fontes corretas, fontes seguras de informação. Como eu citei, o farmacêutico ele é um profissional importante nesse processo, ele está acessível. Se você for em uma drogaria ou uma farmácia, o farmacêutico ele vai estar lá para te atender, né? E não custa nada chegar lá e procurar, eu quero falar com o farmacêutico. Porque às vezes eles só procuram o balconista, né? Exato. Vai lá, pergunta sobre o remédio, pega o remédio e vai embora. Ou só mostra a receita e tchau. E tchau, E aí tem um processo nisso, porque o farmacêutico ele vai conseguir entender o seu problema e ele vai conseguir te dizer, eu tenho esse problema aqui, eu não aconselho você a usar tal medicamento. Você tem que procurar um serviço médico para um diagnóstico mais completo. Como eu falei, a gente tem os problemas de saúde autolimitados, que é aqueles casos que o farmacêutico ele consegue manejar. Mas tem outros problemas de saúde, né? Alguns sinais e sintomas mais graves, mais alarmantes, que eles precisam, sim, esses pacientes precisam ser encaminhados para o serviço médico, né? Então, o farmacêutico ele consegue fazer esse rastreio, né? E em relação aos medicamentos, a gente costuma falar muito em relação à automedicação sobre mascarar os sinais e sintomas de uma doença mais grave. Então, o paciente está com aquele sintoma, aquele recorrente, está fazendo uso de um medicamento para mascarar esse sintoma, e na verdade é algo mais grave, que ele não foi procurar e pode ser tarde demais. E você vai acabar gastando mais depois. Gastando muito mais, né? E não fazendo o tratamento correto. Então, isso é um problema e eu acredito que o farmacêutico ele tem esse papel-chave. Agora, 5 de maio é o Dia Nacional da Conscientização, né? Sobre a automedicação, sobre o uso racional de medicamentos, e a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa conscientizar as pessoas. Tem, inclusive, um projeto de lei, se eu não me engano, de 2021, que ele traz a necessidade dos gestores, né, em saúde, no âmbito do SUS, fazerem regularmente campanhas de conscientização sobre a automedicação, sobre os riscos, né, referente a essa prática. Então, eu acredito que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, os governos do Brasil estejam de olho, assim como o Conselho Federal de Farmácia, estão de olho nessa prática e estão tentando, né, lutando, buscando ferramentas para lutar contra isso e conscientizar a população. Me tira uma dúvida, que eu acho que é a dúvida de muitos. Sobre medicação genérica. Ela, de fato, ela é eficaz ou a eficácia dela reduz um pouquinho? Então, esse é... Porque tem muita gente que deixa de comprar o genérico. Não é o mesmo efeito, não presta, é só para enganar. Esse é um assunto meio polêmico, né? Inclusive profissionais de saúde. O que eu tenho para dizer é que, perante a legislação, né, que a gente tem, que regulamenta a fabricação de medicamentos, os genéricos eles são bioequivalentes, né? Ou seja, eles são iguais ao de referência, que a gente chama, que é aquele medicamento, aquela marca lá que fundou... É famosinha. Exato, que criou aquele medicamento, né? Então, a gente chama de medicamento de referência. Ele criou, e aí ele tem uma patente que usufrui durante alguns anos. Essa patente não permite outros laboratórios fazerem esse medicamento durante aquele período. E, posteriormente a esse período, esse medicamento ele vai para a livre fabricação e comercialização de outras indústrias. Os testes que o genérico passa garantem a eficácia e a biodisponibilidade similar aos medicamentos de referência. Então, às vezes tem essa questão, eu sei que é polêmico, né? E o custo é bem menor, né? Custa menor. Tá vendo? Mas... Pode confiar, gente. O negócio não é à toa, não. Tudo é da base do estudo. Hoje, qual é o papel do profissional na prevenção dessa automedicação? Então, é primordial. Os profissionais de saúde como um todo, eles precisam assumir esse papel, né? De conscientizar as pessoas quanto aos riscos da automedicação e também de supervisionarem, né? De terem esse acompanhamento com o uso do medicamento.
O medicamento não é só utilizar, não é que nem uma bolsa, uma roupa que a gente compra e usufrui daquilo e não precisa mais. Não, o medicamento o uso dele precisa ser acompanhado, certo? Ou pelo médico que prescreveu, ou pelo farmacêutico que está te acompanhando, né? A gente tem um acompanhamento farmacoterapêutico, a gente também, nós farmacêuticos, fazemos consultas farmacêuticas, né? Inclusive, essa é uma realidade de muitos países desenvolvidos, como a Austrália. Então, a Austrália mesmo, lá o farmacêutico, ele cobra por essas consultas. E é um profissional onde o governo, ele investiu no farmacêutico. Por ter um número maior Questão de cultura também, né? Exato. Ter um número maior de profissionais, ser um profissional acessível e ser um profissional preparado. Ele precisa ser preparado. Não adianta também ser um profissional desatualizado. Então, a gente tem que se atualizar o tempo todo, né, sobre os medicamentos, buscar fontes de dados seguras, para a gente estar informando, né, e passando todas as informações mais atualizadas possíveis para o nosso paciente. Então, é fundamental a participação do farmacêutico, dos profissionais de saúde nessa luta, né, e como eu falei desse projeto de lei, né, que garante essas campanhas, a gente também tem projetos de lei do Conselho Federal de Farmácia que está lutando lá junto com o Senado para aprovação perante o Senado de projetos de lei que inclui o farmacêutico na equipe multidisciplinar do SUS, né, o farmacêutico clínico. Então, eu acredito que essas conquistas, né, se vierem a se concretizar realmente, vai ser uma vitória muito grande, principalmente para a população, que vai ter um profissional aí habilitado e um profissional que entende de medicamentos, entendeu? Para estar passando essa informação, essa conscientização muito mais a fundo. E acaba promovendo também, né, a cultura racional da automedicação. Com certeza. Hoje, quais são os desafios enfrentados pelas autoridades de saúde na venda dos medicamentos? A questão de saúde pública ela é muito importante, né? Prolongamento de internações, enfim, essa superlotação de hospitais e de estabelecimentos de saúde. E fora a questão da venda ilegal dos medicamentos, né? Infelizmente, a gente sabe que existe medicamentos que, como você citou anteriormente, que vendem só com a retenção da receita. O governo, como um todo, os conselhos, eles estão lutando contra isso, né? Eu acredito que eles enfrentam essa questão, né, com aumento da fiscalização. Então, a gente precisa dessa fiscalização dos conselhos, dos governos, das vigilâncias em relação ao combate dessa venda ilegal de medicamentos, que eu acredito que também seja um fator, né, que influencia aí na automedicação, principalmente desses medicamentos que são perigosos, né? Você acha que hoje uma campanha de conscientização melhoraria? Com certeza. Com certeza, uma campanha mais divulgada, mais amplamente difundida, né? Principalmente, como eu falei, para que as pessoas conheçam o que é o medicamento, né? O que o medicamento ele pode causar, né? Como que ele funciona, uma linguagem mais simples até, né? De uma forma mais simples, para que as pessoas consigam entender mais as principais diferenças, enfim, entre os medicamentos, mas que eles consigam entender que o medicamento ele é um item de saúde que ele não é para ser usado de qualquer jeito. Como eu citei, medicamentos, as reações adversas são inerentes aos medicamentos, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, porque cada organismo é um organismo, mas o paciente ele precisa entender e conhecer quais são os riscos relacionados a essa prática. Qual é a principal diferença entre a automedicação e a medicação responsável? A automedicação, ela é a prática de tomar um medicamento sem a orientação, sem a supervisão de um profissional habilitado. O uso de medicamento de forma consciente é o uso desse medicamento orientado, né, supervisionado por um profissional de saúde. E essa orientação, ela garante, né, que o paciente faça uso do medicamento da forma mais segura possível, né, alertando sobre interações, como eu citei, sobre a questão de eficácia realmente desse medicamento, a forma de uso desse medicamento. Tem medicamentos que precisam ser armazenados em geladeira, né? Tem medicamentos que precisam ser armazenados em locais adequados. A forma de usar
Um exemplo, aquelas bombinhas de asma. Então, cada bombinha ela tem um mecanismo diferente. Então, tudo isso garante, no final, a eficácia e a segurança desse medicamento. Porque se eu não tenho essa orientação, se eu faço de maneira incorreta, eu posso gerar um risco para essa saúde e posso também gerar a não eficácia, né? Fazer com que esse medicamento que eu estou utilizando não faça o efeito desejado. A Covid-19, ela influenciou o aumento dessa automedicação, porque se viu muito falar de ivermectina, né? E todo mundo saiu louco comprando, tomando por conta própria, sem nem saber se realmente fazia efeito e qual o efeito surtia no organismo. Exato. Na Covid, como eu falei, eu justifiquei esse aumento, né, da quantidade de pessoas que se automedicam de 2017 para 2022, cresceu muito. E eu acho que a questão da Covid-19 teve impacto nesse número. Justamente porque as pessoas, né, durante o período da Covid, teve o isolamento, as pessoas ficaram mais em casa. Então, quase que não se ouvia falar de outras doenças, né? Doenças até sazonais daquele período, a gente não ouvia mais falar, porque o foco era Covid. As pessoas não queriam sair de casa. Por mais que estivessem sentindo outros sintomas, outros sinais, não queriam sair de casa para ir para um serviço médico, porque corriam o risco de se infectar, né? Então, isso favoreceu muito a automedicação. As pessoas iam até a farmácia, compravam medicamento e faziam uso em casa, né? Da forma que acharam na internet, ou indicações de familiares, de amigos, né? Então, a informação passava de um para o outro, que não necessariamente era a informação correta, a informação segura. Então, a Covid influenciou demais nessa automedicação e eu acredito que vai ser um impacto que vai durar, sabe? Se a gente não intervir com as campanhas, com a conscientização, de mostrar para as pessoas que tem sim que ter uma orientação correta com esse uso. Como é que o profissional de saúde ele pode educar seus pacientes em relação a essa automedicação? Bom, ele pode educar os pacientes, né, principalmente alertando ele, né, sobre as possíveis interações, principalmente. Os profissionais eles devem individualizar, né? O farmacêutico ele faz o acompanhamento farmacoterapêutico. No acompanhamento farmacoterapêutico, a gente lista todos os medicamentos que o paciente faz uso, né? A gente busca informações sobre interações, né? Sobre o melhor horário de tomada daquele medicamento. Então, acho que os profissionais devem buscar essas informações também para passar para o paciente de forma individualizada. Porque se a gente orientar o paciente, dona Maria, esse medicamento da senhora não pode tomar no mesmo horário desse, né? Pode causar isso, isso e isso. Tem essa questão, tem muita gente que toma 2, 3 medicamentos de vez. E isso influencia? A depender do medicamento pode influenciar, certo? A gente tem interações de farmacocinética, que é a questão da tomada, né? Com que eu tomar 2 ou 3 medicamentos juntos influencia na absorção desse medicamento. Pode ser que um afete a absorção do outro. Que um seja absorvido, que vá fazer o efeito, e o outro não consiga, né? A gente tem medicamentos que têm revestimento justamente para passar pelo estômago sem ser absorvido, porque ele é melhor absorvido no intestino. Então, eu posso tomar um medicamento que ele faça com que esse mecanismo do outro medicamento não aconteça. Entendeu? Então, tem muitas questões aí. Eu acho que a melhor forma dos profissionais abordarem isso é de forma individualizada, né? Fazendo essa questão, olhar as terapias do paciente. Se for um paciente que usa mais de um medicamento, se for um paciente de polifarmácia, que a gente chama, que usa vários medicamentos durante o dia, de forma contínua, esse paciente ele precisa ser acompanhado de perto, principalmente com o uso de medicamentos não prescritos, né? Principalmente com o uso da automedicação, porque pode haver, sim, essa interação e está prejudicando até uma outra patologia já pré-existente. Tem a questão também do horário, né? Que você tem que seguir a risca, porque às vezes, de 6 em 6, aí você esquece de tomar 1 hora depois do que era para ser tomado de fato. Isso também influencia? Influencia, porque às vezes a gente precisa que o medicamento, ele fique, né? Ele tem uma janela aí de meia-vida, que a gente chama, que ele vai ficar agindo no organismo. Então, eu preciso, por isso que todos os medicamentos, eles têm uma faixa adequada, né? De 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, de 12 em 12, porque é o tempo que esse medicamento ele precisa estar
que ele vai estar ali fazendo efeito até que eu tome a outra dose, entendeu? Então eu preciso manter os horários de forma correta, fazer essa administração de forma correta. Existe alguma perspectiva futura de reduzir essa questão da automedicação? Como eu citei, a gente tem esses projetos, né, no Senado para ser aprovados. Eu espero que sejam. E, assim, a minha perspectiva é que o farmacêutico ele seja mais incluído. Como eu citei esse projeto de lei, né, ele traz que o farmacêutico clínico, ele vai fazer parte da equipe multidisciplinar no âmbito de saúde da família do SUS. Então, isso é magnífico. Eu espero realmente que seja aprovado. E isso vai trazer, com certeza, um impacto positivo, né, em relação à conscientização sobre o uso de medicamentos. Porque o farmacêutico lá, ele vai ter, né, essa autonomia de fazer um acompanhamento farmacoterapêutico com aquele paciente, vai analisar os medicamentos que ele faz uso, vai alertar contra as interações. E eu acho que isso pode sim impactar de uma forma muito positiva em relação à diminuição aí da automedicação no Brasil. Vitória, quero te agradecer. Essa conversa acho que foi essencial para muita gente que auto se medica. Eu acho que já começa a consciência de agora, né? Que remédio não é brincadeira. Não. Vitória, quero agradecer sua participação aqui no Pode Viva. Você tem mais alguma consideração a fazer? Mais um recado para dar para os nossos internautas? Eu que agradeço. Foi muito boa essa conversa, muito importante, né? Para que as pessoas conheçam, né? Entendam o que é realmente o ato da automedicação. E eu quero deixar um recado sobre um portal, né, que tem na Anvisa, que é o Vigimed. Ele é um portal para notificar reações adversas relacionadas a medicamentos, certo? Erro de medicação, enfim. É importante, a população ela pode notificar, tá? Se você achou que teve algum efeito adverso em relação ao uso de algum medicamento, pode abrir o Vigimed, tá? E notificar, né? Isso nos ajuda, como profissional de saúde, né? E como governos em geral, a gente está rastreando o impacto da automedicação em relação aos medicamentos, em relação à população. Então é importante. Então fica esse recado. O Vigimed pode ser acessado por qualquer pessoa, qualquer cidadão. Então deem uma olhadinha lá. Se você acha que tem algum que sentiu, né, que teve alguma reação adversa em relação ao medicamento, pode estar notificando lá. O Pode Viva vai ficando por aqui. Curte, comenta, compartilha.